Bom, então pessoal, voltando, né? A gente definiu, né, o que é o plano tangente a uma superfície que é gráfico de uma função de duas variáveis, né? Então, opa, deixa eu ver se eu estou no... Mas ele está virando. Então, opa, né? Então a gente começou a estudar a parte de plano tangente. A gente fez a dedução, né? Ou seja, se a gente tem aqui uma função z igual a f de xy, a gente mostrou que se existe plano tangente, observa que eu não estou garantindo a existência por enquanto, tá? Depois a gente vai ver como que vai garantir isso. Ó, se existe plano tangente, ao gráfico de z igual a f de xy, né? No ponto x0, y0, vou chamar z0 aqui, né, que é o f de x0, y0. Então, a equação é z menos z0, ou z igual a z0, né? Z menos z0 igual a derivada parcial da f em relação a x, no ponto x0, y0, x menos x0, mais derivada parcial da f em relação a y, do ponto x0, y0, y menos y0. A gente fez essa dedução, né? Ela é um pouco trabalhosa. Y0. Onde, né, z0, ele é o f de x0, y0. Vamos só lembrar aqui o exemplo que a gente viu. Então aqui, por exemplo, se eu tenho essa função aqui, z igual a 2x ao cubo, 2x quadrado mais y quadrado, e o ponto é 1, 3, tá? Então, observe que isso aqui é um ponto do gráfico. Por quê? Quando o x é 1 e o y é 1, o z vale 3. Bom, e aí a gente foi, né, para determinar a equação. Então, precisa calcular a derivada parcial da f em relação a x e depois avaliar no ponto 1, 1, né? Na hora que eu derivo em relação a x, eu tenho 4x. Na hora que eu avalio, erro um x aqui no ponto 1, 1. Isso aqui dá 4, né? Derivada parcial da f em relação a y, 2y. Quando eu avalio ela no ponto 1, 1, isso aqui dá 2. Então, a equação do plano tangente é z menos 3, né? Z menos z0, igual derivada parcial da f em relação a x, que é 4, x menos 1, mais derivada parcial da f em relação a y, que é 2,
y menos 1. Né? Lembra que o ponto coordenada x é 1 e o y é 1 também. Ou seja, deixa eu desenvolver um pouquinho mais, vai ficar 4x menos 4 mais 2y menos 2, né? Ou seja, né? Já vou passar o 3 para o outro lado e subtrair. Então vai ficar z igual 4x mais 2y. Aqui tem menos 4, menos 2, menos 6. Passei o 3 para o outro lado, mais 3, vai ficar menos 3. Então essa aqui é a equação do plano tangente. Então observa que é super simples de calcular. Tá? A gente usa, quando é definida, né, o plano tangente, a gente chama essa parte aqui, ó, opa, de linearização. Tá? Então, a linearização de f, uma função, vamos colocar aqui z igual a f de xy, em x0, y0, ela é definida por, a gente chama ela L de xy, né, que é a linearização, tá? Linearização porque é linear, tá? Não tem nenhum termo quadrático. Então, é o z0, né, mais derivada parcial da f em relação a x no ponto x0, y0, x menos x0, mais a derivada parcial da f em relação a y, ponto x0, y0, aqui y menos y0. Então, isso aqui é o que a gente chama de linearização. Então, se a gente for comparar aqui ó, com a equação do plano tangente, que a única coisa que eu fiz foi passar o z0 para o lado de cá e chamar z de L de xy. Tá? Aí a pergunta que aparece, né? Será que sempre existe essa linearização? Ou quais as condições? Observe que a existência dessa linearização é equivalente à existência do plano tangente, né? Porque aqui é exatamente a equação do plano tangente. A pergunta é, será que existe sempre essa linearização? A gente vai ver que não. Por quê? Porque se existir a linearização, a gente pode aproximar a função próximo desse ponto aqui por essa linearização. A gente consegue estimar o valor dela. A gente fala que é a aproximação linear da função. Tá? Mas vamos ver só um exemplo primeiro que nem sempre existe essa linearização. Tá? Nem sempre existe uma linearização, que é a mesma coisa que o plano tangente, tá? Às vezes eu consigo até calcular, mas aquele não vai ser o plano tangente. Bom, vamos ver essa aqui. Considera essa função aqui, ó, f de xy, definida por partes. Ela é xy sobre x² mais y². Aqui para xy, diferente de 0, 0. E 0, se xy for 0, 0. Então, bom, vamos ver o que acontece, né,
se existe, né? Aqui nem sempre existe isso, né? Então, vamos ver aqui, ó. Observe que no ponto em 0, 0, o que vai acontecer? Bom, vamos derivar ela em relação a x desse ponto. Só que a gente tem um problema aqui, que essa função está definida por partes. Então, para eu calcular a derivada parcial dela, tem que ser por definição. Tá? Não tem como eu calcular a derivada parcial e depois substituir o 0, 0. Por quê? Porque a função aqui, ó, ela muda, né? É a função definida por partes. Então, por definição, quem é essa derivada parcial no 0, 0? Isso aqui é limite, quando h tende a 0, f de 0 mais h, né, que é f de h, 0, menos f de 0, 0, sobre h. Bom, isso aqui é limite, quando h tende a 0. Observe que se eu substituo aqui, ó, né, f de h0 significa que o ponto aqui é diferente de 0, né? Então, eu vou até colocar a expressão aqui, ó, vai ficar h vezes 0 sobre h ao quadrado mais 0 ao quadrado. Menos a f de 0, 0 está lá, é 0. Sobre h. Observe que isso aqui dá 0, né? H vezes 0 dá 0. Então, esse limite aqui dá 0. Tá? Da mesma forma, se eu calcular a derivada parcial em relação a y em 0, 0, isso aqui dá 0, tá? Observa que é exatamente a mesma, né? Aqui é x vezes y, né? Agora o x vai ficar 0 e o y vai ficar o h, tá? Então, vimos os casos da 0. Então, bom, quem seria, né, a aproximação linear nesse caso, perto de 0, 0? É de xy, ó, z0. z0 é a f de 0, 0, que dá 0. Mais derivada parcial em relação a x, no 0, 0, que dá 0. X menos 0. Mais a derivada parcial em relação a y no 0, 0, que dá 0. Y menos 0. Ou seja, eu escrevi tudo isso, mas isso aqui dá 0. Então, se essa função, né, tem gráfico que pode ser aproximado por essa função linear aqui, essa função é identicamente nula. Porém, o que acontece com esses pontos aqui, ó? Se eu calcular f de x, né, para x diferente de 0, f de x, isso aqui dá o quê? Vai ficar x ao quadrado em cima, sobre x quadrado mais x quadrado. Como x é diferente de 0, isso aqui dá meio. Ou seja, eu consigo pontos muito perto do 0, 0, de forma que isso aqui dá meio. Então, não pode ser aproximado por 0. Né? Porque quanto mais próximo do 0 eu estivesse, mais próximo do 0, 0, né? À medida que eu me aproximo do 0, 0, teria que poder aproximar por isso aqui, ó. E na verdade, quando eu estou aproximando do 0, 0, isso é por essa reta aqui, né? Y igual a x. Isso aqui é sempre o valor meio e a minha linearização é 0. Tá? Então aqui tem um problema, né? Então não existe essa linearização. Tá? Então essa questão de existência da linearização ou não é o que a gente vai definir como função diferenciável.
Tá? Então, a função z igual a f de xy, ela é diferenciável em 0, 0, opa, em x0, y0, né? Se existe, ou se f pode ser aproximada por sua linearização. Você observa, se ela tem derivadas parciais, eu posso calcular a linearização, mas nem sempre vai aproximar. E como que a gente sabe? Porque aqui no primeiro caso, se a gente for olhar aqui, ó, opa, aqui, né? Ó, nesse primeiro caso, a gente pegou aqui o plano tangente e tal, e nesse segundo aqui não tem, tá? Tem a ver com as derivadas parciais, tá? Então, a condição, não vou entrar muito em detalhe a questão de ser diferenciável, mas deu para entender, né? Para ela ser diferenciável, ela precisa ser aproximada por sua linearização. E a condição para que isso seja verdade, né? Então, no fundo é o teorema que a gente mais usa, né? A gente só prova que a função é diferenciável verificando ele. Então, se essa função aqui é igual a f de xy tem derivadas parciais contínuas, derivadas, né? Aqui tem derivadas parciais contínuas, próximo próximo de x0, y0, inclusive nele, tá? Na verdade eu preciso só no ponto. Para ser contínuo no ponto tem que ser na vizinhança. Deixa assim. Então, f é diferenciável. Então, a gente não vai provar, claro, né? O objetivo aqui não é provar esses teoremas, mas é a gente saber que a condição de existência para a existência do plano tangente, existência da linearização, consequentemente, né, a função ser diferenciada, é que as derivadas parciais sejam contínuas. Tá? Ó, então vamos olhar aqui. Cadê o exemplo que a gente viu? Esse aqui, né? Ó. Esse aqui. Se a gente for olhar as derivadas parciais, são essas aqui, ó. Derivada parcial da f em relação a x, 4x. Isso aqui é contínuo. Derivada parcial da f em relação a y, 2y. Também é contínuo. Próximo do ponto 1, 1. Na verdade, é contínuo em qualquer ponto, né? Então, esse gráfico aqui, né, essa função pode ser aproximada pela linearização dela em qualquer ponto. Qual que é a diferença? Que a linearização depende do ponto, né? Então aqui, ó, a gente tem essa linearização. Vou copiar ele aqui para frente. Tá, ó. Então a gente já calculou. Ó, voltando ao exemplo. Então, só lembrar qual que era o exemplo. Era z igual a 2x² mais y². E o ponto era o 1, 1, 3, né? Então, beleza. Então,
controlar a linearização. Então, de novo, só a questão. A derivada parcial da f em relação a x dá 4x. E derivada parcial da f em relação a y dá 2y. Como são contínuas, então f é diferenciável. Só isso para provar que a função é diferenciável. Diferenciável em... Aqui no caso a gente está no 1, né? Mas nesse caso pode ser qualquer ponto. Bom, beleza, eu concluo que ela é diferenciável. Então eu posso, por exemplo, aproximar, ó, terminar valor aproximado. Aproximado de f de 1,1 ponto e vírgula 0,95. Então eu consigo aproximar. Ao invés de precisar calcular quadrado, tudo, eu vou ter um valor aproximado. Então isso aqui pode ser aproximado por L de 1,1 ponto e vírgula 0,95. Vamos só substituir quem é. Cadê o... Vamos colocar aqui quem que é o L de XY, né? L de XY. A gente já calculou lá, né? O plano tangente. É 4x mais 2y menos 3. Então agora eu vou substituir aqui, ó, isso aqui. Igual. Eu vou substituir o 1 e o 0,95 nessa forma da linearização. Então vai ficar 4 vezes 1,1 mais 2 vezes 0,95 menos 3. Fazendo as continhas aqui, isso aqui vai dar 3,3. Se a gente for calcular exatamente, né, quem que é a f de 1, depois vocês batem na calculadora, de 0,95, isso aqui dá 3,322. Então, ó, o valor é muito próximo, tá? Quanto mais próximo esse ponto aqui tiver do 1, mais próximo a aproximação aqui, né? A linearização vai estar do valor da função. Por isso que a gente fala que está aproximando linearmente a função neste ponto aqui, tá? Então, no 1, então eu tenho ali o valor dela do gráfico, um pouquinho. Afastei um pouquinho do ponto, mas como afastei pouquinho, o valor dela não afastou muito. Está, né? Próximo, pode ser obtido pela linearização. Ok?